me sentindo avaliado o tempo todo, né? Fica aquela ideia de qualquer coisa que eles falarem para a gente, né? Equipe técnica, pode ser usado contra, então toma muito cuidado com o que fala, né? E aí no grupo você tem uma espontaneidade maior. E aí se a família se coloca também, é muito mais fácil de você usar tudo isso que está sendo falado para enriquecer, né, o projeto da família. Aí se estabelecia também um processo de parceria com a equipe técnica, né? Estamos todos em construção. A gente já não era visto de uma forma tão ameaçadora, né? Aquelas pessoas que vão barrar o meu sonho de adotar, ou vão deixar ele seguir em frente, né? Que muitas vezes a gente acaba ocupando, né, esse lugar no imaginário das pessoas. Os participantes, né, começaram a se colocar como agentes sociais de transformação. Então, assim, você vem numa reunião, você está conversando com pessoas que estão no mesmo barco ali, habilitados, aguardando a criança, estão trocando experiências, né, cada um falando do seu medo, da sua ansiedade. Aí um fala, mas a criança de 4 anos, será que ela vai me chamar de mãe? Aí vem o outro, né, participante do grupo também, e aí, não, olha só, eu adotei uma criança de 5 anos e ela me chamava de mãe desde o dia que a gente conheceu, e aí, mas que medo é esse? Isso vai sendo discutido, né? E as respostas vão surgindo do próprio grupo, né? Então, assim, isso tirou um pouco a gente do foco, né? A equipe psicossocial do foco, tanto de avaliador, como se a gente, esse saber de como fazer uma adoção direitinho fosse nosso, né? E não é, né? Quem sabe fazer a adoção são as famílias que estão adotando. O tempo de espera também vira tempo de preparação, diminui a angústia das famílias. Assim, os participantes como agentes sociais foi muito interessante, porque na época, né, a grande maioria das adoções de Distrito Federal eram feitas por pessoa fora do cadastro, né, eram feitas adoções diretas, de acolhimento direto da família biológica, né. Às vezes o pessoal até se inscrevia, né? Entrava no cadastro para ter um respaldo legal e ia correndo na maternidade. Eu tenho um amigo que é obstetra, trabalha no hospital público, e aí uma amiga que é enfermeira, tem uma criança aí para adotar. Quando aparecia, né, uma criança abandonada em hospital, alguma coisa assim, já vinha às vezes gente com uma listagem de pretendentes à adoção daquela criança. E esse grupo começa a mudar um pouco, né, essa ideia, começa a divulgar ali no seu meio social que essa não é a forma mais legal de se fazer uma adoção, né, que era uma forma arriscada, tanto do ponto de vista, tanto para a família que adota, para a família biológica, né, que às vezes está numa situação de vulnerabilidade e não é respeitada, e principalmente para a criança, porque você às vezes não sabe, né, o que aconteceu com aquela criança. Eu lembro de eu chegar para trabalhar e está uma mãe aos prantos. Ela tinha acabado de sair do hospital e ela falou, eu dei o meu bebê e eu não sei para quem. Uma pessoa intermediou, que eu também não sei o nome, e agora eu quero meu bebê de volta. E não tinha mais como, né, ir atrás. E assim, diminuir a ansiedade da família um pouco, porque cada reunião, né, mensal, ela é como se ela tivesse aquele sonho de adoção ficasse mais vivo, né? Como se aquela criança que eles estavam aguardando com tanta ansiedade, ela começasse a ficar cada vez mais presente, mais concreta. Então, diminuía bastante a ansiedade. E formava uma rede de apoio. As pessoas do grupo, elas trocavam um telefone, né? E elas formavam ali um círculo de amizade. Então, era muito interessante, às vezes, ligar para alguém para consultar uma criança. Eu fui a última do meu grupo que acolheu. Porque eles, né, davam notícia para todo mundo, olha, eu fui chamado, olha, eu conheci a criança, olha, eu estou já com o processo de adoção em andamento, e já avisavam, faziam festa ali, né, entre eles. E isso é grupo de apoio à adoção, né? E dava maior transparência também, até porque eles fiscalizavam isso. Espera aí, fulano tem um número, né, eles têm um número de inscrição que é zerado todo ano, antes de mim e depois de mim já acolheu. Por que acolheu uma criança? Por que ela já está com a criança e eu não estou? E dava oportunidade da gente, às vezes, explicar, não, olha só,
Você colocou que não queria criança com nenhum tipo de problema de saúde, inclusive que tinha dificuldades com criança prematura. Vê só, o bebê que ela acolheu é prematuro. Então, dá mais transparência, né? Não fica aquela coisa de tem gente passando na frente, está furando a fila. E esse trabalho, ele foi sendo feito até 2005, quando teve a última reunião, né, do pré-natal da adoção. No início, até meados de 2004, era por essa equipe que cuidava fundamentalmente dos processos de habilitação para adoção. A partir de 2004, a gente tinha frentes de trabalho dentro de uma equipe única, né? E aí a gente resolveu que todo mundo ia fazer de tudo, né? E aí toda a equipe chamava antigamente sessão de adoção, começou a fazer esses trabalhos em grupo. Foi bastante interessante. Mas em 2005 foi a última reunião do pré-adoção, porque os processos estavam se acumulando cada vez mais, a equipe não estava dando conta dos estudos psicossociais, e aí o entendimento foi de que a gente precisava terceirizar, né? Assim, passar essa tarefa para outras instituições para que a gente pudesse dar conta daquela demanda, porque também é importante, né? Cada processo que está ali no armário esperando é uma família, uma criança esperando definição da vida dela. E aí, em 2007, esse trabalho começa a ser feito pelas instituições parceiras, né, que eram o UNIP, universidades, né, daqui, UNIP, ESB, UNB, Universidade Católica de Brasília, e também com parceria do Aconchego do Berço da Cidadania. E aí, esse trabalho de preparação, de pré-adoção, também ainda era, antes da lei, né, de forma voluntária, depois aí se tornou obrigatório, mas era feito por essas instituições, e daí a Vara da Infância volta, né, a equipe técnica com a antiga metodologia de entrevista e visita, e a gente perdeu muito com isso, né. Tudo aquilo que foi identificado no ano 2000, né, sobre os processos de 98 e 99, que a gente estava perdendo, que era importante a gente fazer esse trabalho, na hora que a gente passa esse trabalho para outras instituições fazerem, a gente perde novamente. E aí eu estava com uma entrevista com uma pessoa na minha frente, e eu era a pessoa que ia acabar com o sonho dela ali, né? A ideia é sempre assim, por mais que tenha Ministério Público, quem vai decidir tudo é o juiz, mas a ideia é assim, a gente é a muralha, que vai deixar ela seguir adiante no sonho de adoção ou não. Né? E aí a pessoa super desconfiada, né, da relação de confiança já era, né? E aí isso aí tem assim uma série de implicações, né, para a espontaneidade, para a entrevista, para tudo. Você tem poucos contatos com essa família também, e aí a gente tinha que fazer um parecer sugerindo deferimento ou não daquele pedido de inscrição ou alguma outra medida, né? E aí agora o Juan vai colocar um pouquinho também essas angústias que foram acometendo, né, a equipe durante esse período, né, onde a gente não estava diretamente envolvido com a preparação psicossocial e jurídica das famílias em processo de habilitação. Legal. Bom dia. Então, precisávamos rever a preparação e habilitação, porque isso que a Tatiana acabou de relatar estava nos gerando muita angústia a nós como técnicos. Qual é o nosso trabalho? O que a gente deve fazer? Nós temos que atuar em prol da preparação das pessoas e nós temos que avaliar também. Isso às vezes fica até meio dicotômico, é complexo esse processo quando você tenta integrá-lo, né? Então, a gente lembrou que a nossa missão, como equipe psicossocial, deve priorizar a necessidade da criança. Às vezes, inclusive, isso é dito publicamente, até pela promotoria, né, que dizem para as pessoas, olha, a nossa prioridade são as crianças. E é difícil para as pessoas escutarem isso, porque elas também querem ser prioridade. Mas nós temos que pensar assim. E o nosso foco tem que ser preparar e avaliar os requerentes de modo a assegurar que o cadastro seja integrado exclusivamente por pessoas preparadas para dar conta da criança tal como ela é. Aquela criança a gente não vai mudar, né? Foi essa criança que está aí para ser adotada.
E aí a gente pensa que a etapa de avaliação é crítica e requer muitas informações, mais do que a gente pode obter normalmente por uma mera entrevista psicossocial e visita, que a Tatiana acabou de falar, né? Quando fica restrito fazer uma entrevista, fazer uma visita, a gente não colhe informação suficiente. E aí que vem a nossa angústia, né? É preciso conhecer sobre dificuldades dessas pessoas que querem adotar. Algumas podem trazer patologias, aliás, trazem patologias, né? Algumas têm um preconceito muito forte. Outras vivenciam lutos terríveis pela infertilidade. Algumas são pessoas que trazem muitas frustrações, outras muitas angústias. Nós temos candidatos que são dependentes químicos. Muitas tendências. E nós precisamos conhecer disso. Tem muitos candidatos que são excelentes. Nós precisamos conseguir distinguir os candidatos. E aí que é o grande desafio da avaliação. E isso fica angustiando a gente. Então, o que perturbava a nossa etapa de avaliação anteriormente? Porque lembram, né? A Tatiana disse que nós havíamos terceirizado para as universidades e outras instituições a fase de preparação e nós fazíamos somente a avaliação. Então, quando o processo chegava para nós para fazer a avaliação, o que a gente vivenciava? Insuficiência de informações sobre os requerentes. Por quê? Porque não estava sistematizada alguma forma dessas instituições que faziam a preparação nos dar informações sobre eles. As pessoas cumpriam a etapa de preparação e recebiam um certificado, estavam preparadas. Mas muita coisa havia ocorrido nessa preparação que essas instituições que preparavam conheciam e nós não. Então, se nós queríamos informação, nós precisávamos estabelecer uma demanda específica sobre algum requerente. Então, aí sim, se a gente solicitava uma informação específica, a gente podia obtê-la. Muitas informações que ocorriam na preparação também eram perdidas no nosso ponto de vista. A gente coloca perdidas entre aspas. Por quê? Porque foram obtidas por pessoas com as quais nós não temos contato no cotidiano. Mas na preparação elas obtiveram informações. Ora, nós não as obtivemos e agora nós temos que avaliar. Alguns requerentes traziam um discurso politicamente correto. E nós, na avaliação, reconhecíamos esse discurso. E ele retarda o processo, porque você precisa entrar nas entranhas desse discurso politicamente correto para saber qual é efetivamente a motivação que está ali nesse desejo de adoção, né? Então, numa entrevista única, você não vai entrar nas entranhas de um discurso assim estruturado. E a gente foi percebendo que em muitas instituições que faziam a preparação, essas pessoas eram instrumentalizadas para um discurso dito politicamente correto. Que na hora da verdade, será que se sustentaria? Essa é a nossa angústia. E agora ele diz que tudo é lindo e maravilhoso, que o mundo é feito de rosas. Mas a gente sabe que o mundo não é assim. Então, ele vai sustentar essa ideologia depois? A gente torce que sustente, né? E as pessoas traziam um excesso de dúvidas sobre aspectos processuais e jurídicos na etapa de avaliação. Ora, a preparação tem como um dos seus focos, está lá escrito na nossa legislação, né? Voltada para essas informações. E, na verdade, as pessoas chegavam na avaliação sem sabê-las. Então, uma parte do processo de avaliação, que seria a psicossocial, tinha que retomar uma preparação sobre informações processuais, informações jurídicas, tirando mais tempo ainda disponível para avaliação. Descontinuidade na agenda das preparações, principalmente quando a gente pensa nas universidades. Por quê? Porque as universidades elas vão trabalhar com turmas de graduação ou de pós-graduação, por exemplo. Então, de repente, vai ter uma turma, vamos atender 20 pessoas. Daqui a pouco passa 6 meses, 8 meses, até ter uma outra turma, porque eles não têm os alunos fazendo os estágios.
Então, o que acontece com o nosso armário de processos? Ele vai fazendo assim, né? Sobe, processo pendente, diminui, né? E as pessoas, eu não estou enxergando, acho que é 10, né? Não sou eu somente que não enxergo, né? E depois vinha a etapa de convivência, de que a Helena falou há pouco, né? E a gente foi percebendo que esse discurso politicamente correto não dá conta na etapa de convivência. Aí, muitas vezes, eclodem crises que poderiam ter sido trabalhadas previamente e não ocorrerem, né? Poderiam ter sido, pelo menos, ter permitido um trabalho de prevenção. E a equipe psicossocial, portanto, tem acesso a um histórico dos requerentes quando do surgimento de crises ou rupturas, né? Isso vai fazer parte da convivência que a gente foi percebendo. Obrigado. Desculpa. Consequência disso tudo? Retrabalho. Retrabalho, porque se a gente pensar que a instituição parceira está junto com a gente num processo, estamos trabalhando mais para obter a mesma coisa, né? Então, retrabalho, em termos de rendimento, de produtividade, é algo que impacta. A etapa de avaliação estava muito complexa para nós, gerando essas angústias que nós falamos. Os requerentes demonstravam desconforto, tipo assim, já vi esse filme antes, tudo de novo, outra vez, né? Pô, isso já me perguntaram, ou isso eu já falei isso, né? Ou tipo assim, aquela surpresa, né? Por que você está perguntando isso agora? Retardamento do andamento do processo, porque o processo em etapas separadas, fazia a preparação numa universidade, certificado, fez a preparação, volta para nós, entra no armário, né? Ali ele vai esperar até acontecer uma avaliação que está descasada, né? Então, com isso, nós tivemos um retardamento bastante importante do andamento do processo, ou seja, aumento de pendências, né? Então, muitas pendências de processos aguardando que se pudesse iniciar a avaliação. Então, isso vai gerando um desgaste muito grande para os requerentes, que eles não entendem esse andar do processo por, vamos dizer assim, pulinhos, né? O primeiro pulinho, houve a preparação, aí passa um tempo, outro pulinho, agora né? A etapa seguinte. As pessoas gostariam de perceber um processo contínuo. Efeitos na nossa equipe. A equipe psicossocial estava sendo vista novamente como persecutória. A Tatiana tinha falado isso. Isso tinha sido resolvido anteriormente e depois, quando entregamos para parceiros, novamente ficamos vistos como persecutórios. Temidos, né? A presença da equipe psicossocial da primeira Vige nos programas de preparação em instituições parceiras era pontual. Então, tinha aquela preparação feita em qualquer instituição, feito lá pelo pessoal de lá. Um dia, chega alguém da CEFAM, a nossa sessão, para falar de alguns aspectos de processo, né, e por aí. Aí aquele é muito pontual. Bom, terminou, foi 1h30, 2, sei lá. Volta. Não deu conta. Porque muita informação que essas pessoas precisam, e elas precisam canalizar tudo no mesmo momento, e cada um ali tem sua dúvida que é só sua. Mesmo parecendo que as dúvidas são, né, todas iguais, mas não são, cada um tem a sua, ela tem um detalhe que só a pessoa entende que existe. Então ficava tudo muito pontual, então a gente não conseguia suprir isso tudo. Vinha novamente essa sensação que a gente não estava dando conta. A equipe técnica também desatualiza-se quando ela não acompanha etapas importantes no processo. A gente notou isso. A gente notou que estava faltando um conhecimento e que esse conhecimento existia e estava lá fora da primeira vez. Estava lá numa instituição parceira. Quer dizer, em termos conjuntos, o conhecimento existia, mas conosco uma parte dele não estava.
E a equipe técnica pede a oportunidade de obter conhecimentos importantes a respeito de aspectos relevantes sobre o perfil dos adotantes. Desculpa.